Au, au, au! Vem para a Viral! Aê! Eita! Mais um. Ai, o que foi? O que foi? Errou! Estouraram o microfone. Nossa senhora! Nossa! Meu agudo de Beyoncé, né? Aham. Au, au, au! Vem para a Viral! Aê! Mais Agora não um, estourou mais um. não, né? Quem vai estourar é a gente. Quem vai estourar é o nosso convidado. Nossa, o vai nosso viralizar. convidado vai virar. Ele já é viral. Já é meu viral, filho. já é viral. Se tá aqui é porque tem um quesinho de viral, mas a gente Tem um vai axé. saber. Tem um axé, tem um borogodó, né? Tem um fogo, tem aquela Exatamente. história, né? Então a gente vai saber isso depois da nossa Roda a vinheta! Estamos de volta! Voltamos, hein? Voltamos. Voltamos e hoje o nosso convidado. Diga pra nós. Olha, ali. ele é psicanalista, psicólogo, ator, comunicador, carioca e criador de conteúdo digital. Em suas redes sociais, ele fala sobre uma forma desconstruída sobre relacionamentos e, através do seu bom humor, joga luz em temas sérios com autoestima, como autoestima e comportamento. Temos Quem é? a Quem honra é? de Quem é? receber Matheus Vai! Ei! E aí, Matheus? Seja muito Seja bem-vindo. muito, cara. muito Obrigado. bem-vindo. Olha, Matheus, pra gente começar aqui esse programa, você tem que tirar a sua roupa... Não, brincadeira! Mas, pô, Não, você vai ter zoeira. que falar quem é você, vai ter que se descrever para as pessoas que vão estar apenas escutando, elas saberem quem é você, inclusive Quem das é Matheus características Vai? físicas. Exato. Fala Tá. pra nós. Então eu vou começar a falar tirando a roupa? Ai, como É uma boa. Tira. Tira. Zoeira, gente, zoeira. Isso aqui é um programa sério. Ou pode ser verdade, né? Então, eu sou capixaba, na verdade. Aí, comecei Nossa, a gente- Mas eu tirei o Luiz, carioca não. aqui, eu corrigi. Não acredito. Gente, peraí, falha Não nossa ouviu. acredito, Eu não corrigi, eu acredito. tirei o carioca. Eu Por li isso que eu te mandei. Carioca. Cadê? Aqui, carioca. Ai, meu Deus, eu tirei. Eu tirei e coloquei de novo. Bom, gente. Errou! É isso. Desculpa pelo erro, Matheus. E a gente mas ainda- vamos e ainda lá, te falou no capixaba. off aqui. É porque logo colado. Tá do colado, ladinho. mas muita gente pensa que eu sou carioca porque eu morei no Rio 10 anos e aí eu tô morando aqui em São Paulo tem Muita um gente mês. barra Então eu. faz parte da sua história, Faz né? A parte, gente com pode certeza. dizer É. que tem um quesinho Tem um do negocinho fogo ali, carioca. tem. E aí é isso, eu trabalhei lá no Rio muito tempo como psicólogo. Eu cheguei no Rio, tinha acabado de me formar em artes cênicas, então eu trabalhei lá. Logo quando eu cheguei, comecei nessa parte das artes cênicas, e aí depois eu fiz um curso de psicologia, fiz um curso de psicanálise, comecei a atender, me apaixonei pela clínica, e aí veio a pandemia. E aí quando veio a pandemia, eu comecei a fazer vídeo pra internet e deu certo. E tem Olha dado que muito legal, certo. E tem dado, né? É. E como é você nas características físicas para as pessoas saberem? Nas minhas características físicas, eu sou uma pessoa tatuada, né? Já falei, inclusive, que agora dificultando a vida do meu futuro boy, porque vou fazer igual a música da Aline, que tem que contar quantas tatuagens eu tenho. Boa. Então, assim, e agora já perdi as contas. Então, se eu perdi as contas, alguém tem que Imagina. contar Alguém isso tem aqui, que né? contar pra você, né? Já começa aí, quem tiver interessado, contando no DM, vai mandando. É Tá isso. andando. Sou um homem preto, careca, sou um homem bem resolvido enquanto à minha sexualidade. Tudo. E é isso. Acho que é isso que eu sou. Ótimo. Então, já que você falou um pouco das suas características físicas, você falou que fez essa parte de psicologia, se apaixonou pela psicanálise. Eu adoro também esse tema, né? Eu sou um apaixonado pelo comportamento humano. Aham. Já fiz várias imersões nessa área de PNL, toda voltada para o comportamento humano, porque é fascinante a gente começar a entender as relações a partir desse ponto de visão. Sim. Antes de você começar na internet, obviamente você estudou e fez Psicólogo. toda aí uma graduação. Fala pra gente como é esse processo, como foi que você decidiu, você já queria fazer essa graduação, como foi esse processo aí de entrada nessa área? Então, eu acho que até um assunto acaba conectando com o outro, né? Porque até por conta das minhas características físicas, eu acho que em algum momento eu senti que eu precisava de um reforço para minha fala. Eu sempre fui uma pessoa que eu me comuniquei muito bem, eu sempre gostei de usar a comunicação para poder informar coisas importantes, coisas que poderiam fazer as pessoas refletirem em relação a alguma coisa.
Só que eu sentia que, talvez por conta das minhas características, eu não era tão levado a sério. Então eu pensei, preciso de algo que me valide ainda mais nas minhas palavras, para que quando eu falar, as pessoas entendam que está vindo de algum lugar e não de uma ideia, de uma ilusão, algo do tipo. E sim, está vindo de algum lugar que é uma formação, é um meio algo acadêmico. E aí, por isso que eu escolhi a psicologia no primeiro momento. Gradativamente, durante a faculdade, eu acho que eu fui entendendo que eu queria afrontar um pouco a forma que as pessoas tinham de visão de psicólogo, que era uma visão muito estereotipada, uma coisa muito do tipo, é aquele cara que você vai entrar, que não vai trocar palavras com você, vai só te ouvir, vai ficar sentado num divã, num caderninho ali atrás, e você vai falar, e a pessoa vai só te dar um feedback do tipo, o que você sente sobre isso? E pronto. Então era uma visão muito estereotipada, às vezes era de um senhorzinho, alguém mais velho. E até na faculdade mesmo eu já tive algumas questões com professores que falavam, por exemplo, de tatuagens. Mas isso vai te descredibilizar enquanto profissional. E eu refutava. Eu acho isso tão demodê, né? Nossa, você arcaico, falar né? É muito arcaico, né? Você falar que a sua característica física ou algo que tem em você vai invalidar a sua profissão, né? Abrindo uma aspa, né? Eu tive uma gerente na época que eu vendia curso de inglês no CNA, que ela, às vezes, ia de short, e ela era gerente. E ela foi gerente de 14 anos no Wizard, etc. Ela olhava pra mim e ela dizia assim, a minha capacidade mental ou o que eu exerço não muda em nada. Perfeito. As vestimentas. Claro. O que eu vou entregar é o resultado. Então, isso não vai mudar em nada. O short que eu tô vestido aqui embaixo da mesa, a pessoa não tá nem vendo, por O que exemplo. importa é a sua capacidade, né? Exatamente. E eu acho que isso, pra mim, era uma coisa que já era muito certa na minha cabeça, assim, nesse sentido de o que importa é o que eu vou entregar para a sociedade. Então, Perfeito. eu preciso encontrar, inclusive, meios de entregar para a sociedade isso de uma forma que a sociedade entenda. Porque eu também acho que a psicologia, sobretudo a psicanálise também, tem muitas palavras, muita coisa que entra muito de uma complexidade que às vezes tem pessoas que, sei lá, o tio ali da venda da esquina não vai alcançar. Então eu queria alcançar todas essas pessoas. Eu queria que quando eu falasse sobre em algum vídeo, alguma coisa do tipo, que fosse de fato uma linguagem popular e que as pessoas conseguissem entender o recado sem aquelas firulas todas, sabe? Como alguns profissionais fazem e político, né? Político também tem uma coisa de colocar umas coisinhas, umas Coloca uns palavrinhas termos ali. rebuscados, né? Um negócio mais... Vou ajustar o asfalto. Mas eu acho que é daí que vem, a identificação do público com você, justamente por sua linguagem ser leve, todo mundo entender, Sim. chegar, tipo, pra todo mundo. Então você acaba furando a bolha de não só a pessoa que tem um texto mais complexo de entender, mas também pra todo mundo, né? Tipo, é fácil de entender que você, às vezes, é um tóxico. Fica Exatamente. fácil de entender. Exatamente. É porque esse é o processo terapêutico, inclusive, né? Quando eu tô do outro lado, sendo paciente, eu acho que isso é uma virada de chave que eu tive muito grande, no sentido de eu entender que ninguém é um alecrim dourado, todo mundo tem suas sombras, tem suas virtudes, seus defeitos. Sim. E às vezes a gente quer meio que internalizar isso como se não existisse, né? Sim. Do tipo, tóxico sempre é o outro, né? O ruim sempre é o outro. E às vezes não, às vezes, por mais que às vezes a gente não tenha a intenção, a gente também não é uma pessoa 100% pro outro, porque às vezes a expectativa que o outro tinha em relação a quem seríamos é diferente, então... eu acho que uma coisa que eu aprendi, que eu busco ensinar, é que a gente vai sempre decepcionar as pessoas em algum aspecto e tá tudo bem decepcionar também. Tudo bem não ser bom o tempo todo. Aquela questão, né? Pessoas boas também têm atitudes ruins, né? Exatamente. Sim. Porque são pessoas. Exatamente, exatamente. E você acha que, tipo, a sua carreira de ator te ajudou de alguma maneira a você introduzir nesse meio de internet, tipo, com a psicologia, com a psicanálise? Sim. Tem até um quadro hoje no meu Instagram, que já tem gravado, inclusive, até o final do quadro, que é o Sincerão. Sim. Que é aquele do psicólogo falando com o paciente. E eu acho que essa questão da atuação também pega muito pra mim, que é muito... Eu consigo colocar aquilo ali, externalizar essa parte, assim. Tanto que um dos comentários que eu mais tenho nos vídeos é: gente, parece que são duas pessoas diferentes, assim. Porque é justamente essa ideia. A ideia, como é a mesma pessoa falando com ela mesma, a minha ideia é justamente como se fosse uma parte da nossa mente conversando com a gente mesmo, sabe? Porque às vezes a gente tem alguma questão que quando a gente questiona aquilo, até em voz alta, a gente mesmo se responde. Que às vezes é a cura pela fala que se tem na psicanálise, inclusive. Então acho que sim, acho que a arte cênicas me facilitou, sim. Te ajudou, né? Sim.
Assim, muitas pessoas que falam que fizeram teatro, elas conseguem desabrochar pra muitas outras coisas, né? Eu também já fiz teatro, já fui o lobo mal da Chapeuzinho Vermelho. E aí é verdade, né? Enquanto você tava falando, eu estava lembrando do meu processo de amadurecimento com relação a isso, né? A trazer a falta de vergonha de falar pro público, de aparecer na câmera. E é muito importante, às vezes, a gente procurar meios que faça com que você se conecte com o público ou com o que você queira, né? Deixa eu te perguntar, você mudou pro Rio pra ser ator ou você já foi pensando em fazer a faculdade de psicologia? Não, eu fui Ou pensar... nenhum dos dois? Não, eu fui pensar na faculdade de psicologia um pouco depois, já que eu tava no Rio. Eu fui porque já tava na metade da artes cênicas, eu falei, tá na hora, eu vou pra porque eu nasci no Espírito Santo, então no Espírito Santo, há 10 anos atrás, era muito nichado a questão da arte lá em si, né? Tipo, teatro era muito escasso. E tinha uma coisa que era um agravante pra mim, é que, não sei como que é hoje, né? Eu tô falando de 10 anos atrás, mas naquela época o Espírito Santo era um estado ainda muito conservador. E eu não tava afim de lidar com isso, sabe? Eu tava querendo eu tinha outras ambições ali, queria lidar com outras coisas. Eu não queria estar, tipo, batendo ali naquela tecla de me aceita. Não que não fosse importante naquele momento, mas eu acho que eu escolhi minhas batalhas, assim, sabe? Sim. E aí eu falei, cara, eu quero ir pra um estado que seja um pouco mais amplo nesse sentido de ter uma mente um pouco mais aberta, uma coisa mais liberal, que a gente esteja ali tratando ideias, discutindo ideias e não questões, assim, que pra mim são básicas, né? Você questionar a sexualidade de alguém, tipo... Atualmente, 2018 já era muito problemático, 2016, né? Quando eu saí de lá já era muito problemático, mas agora ainda tem, né? Então... Ainda existe, né? Ainda bem que você mudou, né? Ainda bem que você mudou. Infelizmente, isso ainda existe, né? Essa questão da sexualidade. As pessoas ainda se incomodam muito com essa questão. E agora ainda veio pra uma cidade que é mais cabeça aberta ainda, né? Que é São Paulo. Que é São Paulo. Em relação a isso. O bom de São Paulo, eu acho que é justamente isso. É a galera daqui, tipo, ter essa cabeça um pouco mais... Não que não existe o preconceito que existe, sim. Mas é que a galera, tipo, já muito mais recebe aberto, muito né? mais a questão da sexualidade. Não é o que te questionam, assim, muito. Pelo menos eu não sinto isso. A né? sexualidade é algo que você levanta como tema, assim, nas suas... nos seus vídeos, nas suas falas? Não. Não é algo, você Não faz é um tema. conteúdo mais geral que tratam sobre o que exatamente? Eu falo muito sobre autoestima, acho que é o tema central. O segundo Gosto. tema é relacionamento. Relacionamento num contexto geral. Tanto a forma que a gente se relaciona com a gente, como a forma que a gente se relaciona com o outro. É muito importante, né? E aí, por exemplo, nos vídeos que eu faço, até nesse Sincerão, em outros temas também que eu já fiz no meu Instagram, quando eu falo muito de mim também no meu Instagram, não é aquela coisa que eu falo só para o paciente. Falo muito de mim, usando a minha experiência, para que o paciente entenda através da minha experiência que eu continuo sendo um ser humano. Com certeza. Que eu não quero estar nesse pedestal que às vezes algumas pessoas me colocam no sentido de, ele é psicólogo, ele sabe lidar com tudo. Porque inclusive isso é péssimo, tá, gente? Inclusive isso faz, inclusive, Olha, isso é bom você falar, que eu me viu? relacione muito menos com as pessoas, romanticamente, porque as pessoas acham que eu vou ficar analisando elas o tempo todo. Nossa, eu falo, deve gente, ser. que isso? Às vezes eu tô Que isso, querendo nós somos normal, né? Tô querendo fazer outras coisas, Só- não tô querendo analisar nada. Olha, por falar em outras coisas, Às vezes o psicólogo só quer outras coisas. Só quer pedir uma comidinha, gente. Que nada. Exatamente. Mas, nossa, mas esse lado eu nunca tinha parado pra pensar, não. A galera deve, tipo, ter um certo receio de, às vezes... Porque as pessoas dizem assim, ele é psicólogo. Nossa, eu tô Nossa, sendo ele vai me analisado o analisar tempo inteiro. Eu sempre falo, pra analisar eu cobro, não se preocupe. Pra analisar eu cobro, eu não faço de graça. Então, assim, hoje em dia, pra mim, acho que um dos desafios é essa questão do relacionamento, porque já parte desse pressuposto de que é psicólogo, né? Ou então já sabe lidar com tudo, já sabe lidar com todas as questões. Já tá maduro o suficiente, né? E não, gente. Nem Freud se analisou, Sim. se autoanalisou. Então, assim, né? Não existe essa coisa. Claro que dentro do que eu tenho de conhecimento acadêmico, mais do que eu tenho conhecimento espiritual, de vida, naturalmente eu tenho percepções sobre a vida como todas as pessoas. Mas não quer dizer que eu vá sempre acertar, ou que eu sempre vou ser a Claro. pessoa boa daquela história. Já aconteceu de alguém que você se relacionou assim, tipo, não vai contar essa história lá no Instagram, alguma coisa assim, não vai falar isso aí. Já chegou a acontecer algum caso assim? Ou não? Não, eu já tive uma relação com uma pessoa que ele... Em alguns momentos ele tentava meio que podar
mas ele tentava podar em um contexto geral, independente de ser uma história que acontecia com ele ou não. Entendi. Ele ficava do tipo, mas pra que tanta exposição? Pra que tanto não sei o quê? Aquela coisa. Tem homem que é assim, né? Conheci você, fala, nossa, como você... adorei seu brilho, vou apagá-lo. Nossa, é Meu isso aí. querido. Não, peraí, né? Dá licença, Como diz né? mais uma música da Aline, que eu tô apaixonado por esse álbum, né? Mas como diz a Aline na música, todo mundo merece um amor, até uma popstar. Muito boa. Aline o quê? Aline que? Aline que? Ah, sim. Não, muito bom você falar disso, né? Até a Popstar merece brilho. E assim, falando um pouco, né? Você falou um pouco sobre os relacionamentos. Quando foi que você decidiu, de fato, ter esse tema, né? Porque assim, eu sei que a psicologia, ela tem as vertentes, ampla. né? Ela é muito ampla, né? E assim, às vezes as pessoas ficam confusas sobre o que é abordado pelos psicólogos, o que é que um psicólogo faz. Conta um pouquinho pra gente qual o seu tipo de abordagem, se você segue algum tipo de abordagem, para as pessoas entenderem um pouco mais quando elas podem procurar o psicólogo e qual tipo de psicólogo. E quando te procurar também. Gente, se vocês quiserem procurar, vocês Pode me podem procurar. Não sei se estarem lá, mas só de saber que me procurou já acho que Já é alguma coisa, já né? é um ponto. Então, a psicologia, ela realmente é muito ampla e ela é ampla a ponto de não ser somente clínica. Então, existem alguns setores que a psicologia pode atuar. E a psicologia nada mais é do que uma análise da vida, né? É uma forma de você analisar a vida. Eu tô até escrevendo um livro para uma editora. E esse livro a gente fala sobre relacionamento. E um dos pontos que eu já tô colocando no livro é justamente quando eu falo da pessoa que eu mais vi fazer psicologia na vida, assim. Que foi a minha avó. E ela não tinha nenhum estudo, ela não sabia escrever o nome dela. Mas era a pessoa mais sábia que eu conheci, simplesmente porque ela falava da vida de uma forma, assim, dela, única. É como se, de alguma forma, eu acredito que todos nós temos um artista dentro da gente. E aí a gente passa a vida tentando colocar esse artista pra fora, de alguma forma. E quando a gente consegue colocar esse artista pra fora, é quando a gente dá a nossa visão de mundo pras pessoas. Seja cantando, seja atuando, seja falando, seja, enfim, escrevendo. É quando a gente consegue colocar a nossa visão de mundo pra fora. Então, eu acho que isso é fazer psicologia. Então, eu tinha essa referência já, muito forte da minha avó. Minha avó faleceu já quando eu tinha 18 anos. Quando eu saí do Espírito Santo, eu fui morar na Itália. E quando eu estava na Itália, ela faleceu. Então, foi uma perda muito significativa para mim. E com o passar do tempo, eu fui amadurecendo essa questão do artista, essa questão da atuação. E aí eu falei, cara, agora eu quero entrar na psicologia por conta daquilo que eu falei agora. Sim. E aí eu fui descobrindo o quão ampla a psicologia é. E aí chega aquele momento da faculdade que é como você fala, agora eu vou pra direita ou vou pra esquerda, né? E aí é quando você tem que escolher ali sua abordagem, qual tipo de abordagem que você vai. E eu já estava fazendo, paralelamente ao curso de psicologia, um curso de psicanálise. Então, eu já estava gostando muito do curso de psicanálise. E dentro da psicanálise também tem outras vertentes. Então, é como se fosse várias, né? Várias ramificações, né? Por exemplo, tem a psicanálise mais tradicional, que é a freudiana, que geralmente é aquela que é muito mais pela escuta, de fato. Então, às vezes, chegam muitos pacientes para mim falando, mas você fala, né, na sessão? Eu falo... Falo. Pode deixar que eu falo. Pode ficar tranquilo. Às vezes pode eu deixar falo que eu abro. até. Então, porque eu busquei uma coisa mais moderna para que eu pudesse me encaixar e colocar a minha personalidade também dentro daquilo ali. Porque, por mais que existam, sei lá, 5 profissionais que atuam com a mesma linha que eu, que é a minha lacaniana, por mais que existam, sei lá, 5 profissionais com a mesma formação, que fazem mesma metodologia, cada profissional vai atender de uma forma muito distinta, né? Cada um vai atender de acordo com a sua visão de mundo. Então, assim, com a sua visão de conseguir colocar a sua visão de psicologia desse artista para fora. Então, eu acho que as coisas, por mais distantes que possam parecer, elas estão muito acopladas. Que é essa coisa da arte cênica, do artista em si, e da psicologia. Então, hoje em dia, eu atuo como psicanalista. Quando eu tô atuando na clínica, eu atuo como psicanalista. Lacaniano. E eu falo, gente. Eu falo. Eu gosto Nossa, desse ainda fala, bem que você viu? fala, porque a gente já levou tanta chicotada porque a gente fala e habla e fala. Dizem que a gente não deixa os convidados falarem, Fala, você fala. super hablando aí, eu tô adorando.
E eu acho Tô importante... hipnotizado aqui. Como é? Tô assim, hipnotizado. Né? Não, e ele fala com eloquência maravilhosamente boa, e é isso, eu acho que, assim, realmente tem as vertentes, né, que os psicólogos atuam, e assim, você encontrou um jeito e encontrou o seu formato, né, de autenticidade, de lidar com as questões, de lidar com os pacientes, e fazer essa conexão que eu acredito que pra você faça sentido seguir, né? Sim. E eu tenho pacientes, inclusive, que... quando eu comecei a fazer vídeo pra internet, eu comecei a colocar muito humor num primeiro momento, porque eu fui pensando no meu Instagram estrategicamente, assim. Meu Instagram já passou por algumas fases. Então, logo no começo, quando eu comecei com o Instagram, foi na época ali do TikTok. TikTok acabou de lançar. Foi logo na época da pandemia que estourou, lembra? E aí eu comecei a fazer muitos vídeos voltados pro humor, colocando psicologia. Então, eu colocava psicologia e colocava humor junto. E aí, no texto daquele Reels ou daquele TikTok, era um texto totalmente psicológico. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, que as pessoas viam uma coisa engraçada. E quando ela ia ler, era uma coisa, tipo, uma chicotada, ela falava, caraca... Que no é mesmo isso, post eu tô, tipo, rindo e apanhando? O que tá acontecendo? E me identificando. Identificando. Então, assim, passei por essa fase um tempo, só que eu fico muito atento, eu também sou muito ligado nessa questão da individualidade para que a gente não se torne também só um produto. Sim. Então, eu fico muito atento ao que está acontecendo num contexto geral da internet, para que eu não me torne só mais uma pessoa no contexto geral da internet. Dentro daquilo que eu faço, eu quero que as pessoas me busquem por ser eu, não por ser um psicólogo, sabe? Não quero que busquem... fosse um psicólogo, ela escreve ali, psicólogo, vai aparecer uma lista. Eu quero que elas busquem o Matheus, porque elas se identificam de alguma forma com a forma como me comunico. Então, eu fui estudando meio que essa forma de criar conteúdo. Então, no primeiro momento, eu usei muito humor. Depois, teve um momento que eu percebi que o humor já não estava mais sendo tão orgânico para mim. E porque é por conta dessa baixa mesmo que a gente tem. Em algum momento você vai estar vivendo a vida sendo mais engraçado. Em algum momento você vai querer ficar mais sério, mais observador. Em algum momento você vai arriscar muito. Outro você vai pensar mais antes de arriscar. E eu acho que eu passei por uma fase muito de não querer mais ficar só no humor. Aquilo já foi me dando um pouco de... Tá, e aí? E além do humor, o que eu consigo fazer? E aí eu comecei a escrever muito. Então foi uma época que eu comecei a fazer muito... O meu Instagram ficou praticamente quase todo escrito, assim. Escrito. E aí chegou um momento que eu falei, pronto, agora as pessoas já viram que dá pra ter humor, dá pra ter escrita, algo... agora eu vou me apresentar. Que foi quando eu comecei, de fato, a fazer vídeo falando, colocando a câmera na minha frente e falando o que vinha na minha cabeça, o que eu sentia, a forma como eu via o mundo, a forma como eu li algumas coisas, a forma como eu me relacionava com meus amigos, com a minha família, a questão dos limites, como que eu coloco limites, como que eu lido com os limites. Então, eu comecei a falar disso de uma forma muito natural, que tem hora que vai sair engraçado e tem hora que vai sair um pouco mais séria. E aí foi isso, fui compartilhando mais minha vida e aí foi vindo. Foi dando certo. Suas experiências, né? Foi ficando viral. Foi ficando viral. Porque é muito difícil hoje abrir o Instagram e não ter você falando em qualquer stories desses aí. Seu rosto tá estampado lá, deu super certo, porque tá estampado em tudo que é Instagram. E sabe o que eu acho legal? Quando eu encontro alguém na rua, quando alguém vem falar comigo, assim, que me reconhece, não é aquela coisa trivial do tipo, legal, te conheço. É uma coisa do tipo, caraca, posso falar com você? Você me ajudou a mudar alguma coisa na minha vida. Nossa, transformação de fato na vida das pessoas. Isso tipo é muito legal. Posso falar? Sabe um vídeo que você fez assim? Então aquilo me acessou em tal lugar. Eu acho isso muito legal, porque é muito entender que a mensagem que eu tô passando, que por muitas vezes foi descredibilizada por pessoas que estavam próximas de mim, porque também tem isso, quando a gente foge de uma manada, quando a gente foge do que todo mundo espera que a gente faça, não tem como a gente não ser criticado, porque você tá saindo de uma plataforma e aquelas pessoas estão ficando naquela plataforma e elas vão falar, por que essa pessoa tá saindo dessa plataforma e eu tô continuando aqui? Tem uma coisa errada, vou puxá-la de volta. Então, isso acontece muito e eu tive que meio que passar por cima disso. Falei, tá bom, tem que dar tchau pra muitas pessoas, eu vou dar tchau pra muitas pessoas. É isso. Vai seguir o seu processo, né? Sucesso. E quando eu vou vendo hoje as pessoas falando isso pra mim, do tipo, caraca, aquilo que você... E às vezes é uma coisa, tipo assim, de 4 anos atrás, sabe? E a pessoa lembra. E aí eu fico, tipo, caraca. Marcou a vida da pessoa de fato ao ponto de transformá-la, né? Tá vendo aí, professora, que falou que é descredibilizar a profissão, se ferrou. Gisela, um beijo. É o meme ótimo, né? É o meme ótimo. Deixa eu te falar, já que você falou que escreve bastante, aí você já tem um livro lançado, não é isso?
Quer comentar um pouquinho sobre esse livro que você lançou? Fala sobre o livro que você lançou. O título do livro. Vamos sobre lá, o que é. vamos E falar. se você tem mais algum projeto relacionado Já a soube novos, de fofoca né? aí que ano que vem tem lançamento de livro novo. conta que não pra falou, gente Não sobre... falou em lugar nenhum ainda. Não? Então vamos agora saber. Bota pra fora, Matheus. Vamos lá. Eu tenho um grupinho no Instagram, um canal lá com as minhas seguidores, que a gente conversa bastante e lá é como se fosse um grupo do grupo. Sabe aquele grupo do grupo? Sim. E aí lá já tem uma galerinha lá que já me acompanha. E lá é o único lugar que eu falei sobre esse livro que eu já escrevi, que é um livro digital. Ele se chama Flertando com o Abusivo. E lá eu falei sobre a história desse livro, a real história desse livro. Sim. Porque o que acontece? Eu lancei esse livro ano passado, Flertando com o Abusivo. Ele conta a história de uma mulher que se envolveu com um narcisista. E a partir dali ela teve que rever a sua história e rever tudo que aquela pessoa proporcionou na vida dela em relação às perdas que ela teve por se relacionar com uma pessoa narcisista. E aí na época, né, foi logo depois que a Shakira lançou um pouco aquela música dela, né? Pra Sim. tipos como Qual? tu. Pra tipos como tu. É, Aquela do... Que ela foi traída pelo marido. Isso. Ah, da geleia. Exatamente. A música da geleia. Ela falou... O que aconteceu? Ela lançou a música e aí eu falei, interessante, vou monetizar o meu sofrimento. Porque a história que eu escrevi, apesar de ter colocado numa terceira pessoa, foi uma história que aconteceu comigo. Foi um relacionamento que eu vivi, foi um relacionamento com uma pessoa narcisista. E aquela história mexeu muito comigo. E eu não consegui... eu não estava conseguindo materializar em palavras para as pessoas que estavam à minha volta o que tinha acontecido. Porque, de fato, tinha sido uma relação muito problemática, que tinha me levado amigos, que tinha me levado relações próximas, porque uma característica de uma pessoa narcisista é fazer você ficar sozinha. Porque quando você não tem a quem recorrer, você só vê ele como possibilidade. Então, eu vivi isso, foi muito desafiador. E aí, quando a Shakira lançou a música, eu já tinha esse livro já semi-escrito, eu falei, vou terminar esse livro e vou vender. E eu vendi. Já que eu tô sofrendo, vou fazer do limão a limonada, né? Mas quando você lançou, você ainda tava, tipo, meio que envolvido nessa relação, ou você já tava já... Não, assim, já tinha separado. Já tinha terminado. Não foi uma relação longa, foi uma relação curta, foi uma relação de 6 meses. Mas foi uma relação que me marcou muito pela forma que foi. E o quanto que a gente fica vulnerável quando a gente tá dentro de uma relação com uma pessoa narcisista. A gente fica realmente vulnerável. E pra mim era muito estranho. Independente daquela história, né? Daquilo que você tá convivendo, né? Exato. E pra mim era muito estranho também, principalmente pelo fato de ser psicólogo. Como é que você fala sobre isso sendo psicólogo naquele momento em que, pra mim, tinha pessoas que tinham expectativa e que estavam chegando pra mim falando sobre relacionamento tóxico e eu falava, olha, também tô dentro de um... Pra mim era meio estranho ainda lidar com isso, era uma coisa que não estava bem digerido. Aceitar isso em você, né? E é uma coisa que eu tô aprendendo a respeitar muito em mim, é respeitar o meu tempo de amadurecer algumas coisas. Porque eu acho que às vezes as pessoas geram uma expectativa em cima do outro, pelo que o outro faz, pelo que o outro é. Mas eu também tô aprendendo, eu tenho 29 anos, eu também tô aprendendo, eu também tô errando, eu também tô me relacionando com pessoas tóxicas, eu também tô suscetível a tudo isso. Então, pra mim foi desafiador nesse período lidar com isso, tanto que eu tinha medo de lançar o livro. Pra você ter noção, porque eu tinha medo de, tipo, putz, ele vai ler o livro, ele vai saber que é ele, porque a história aqui tá contando tudo o que aconteceu. E de expor você mesmo dentro da história, mas foi daí né? que surgiu, então, a ideia de você lançar em uma terceira pessoa. Foi aí que surgiu a ideia de lançar na terceira pessoa. Assim, aí lavou as mãos, lá. Eu falei, bem processo eu vou ter, né? Não era pra... E ainda bem que você fez isso pra não fazer a Luísa Sonza e fazer o Chico Moedas, né? Fazer mais um Chico. Foi bem melhor você ter feito a terceira pessoa aí e jogado isso. E aí eu coloquei, e aí foi isso. Aí eu lancei o livro, foi um sucesso na época, a gente tive muitas vendas. Era um livro só digital. Mas ainda tá disponível pra quem ainda queira tá comprar. disponível, o link tá lá na minha bio. Aí eu acho que eu vou atrás desse livro, hein? Vou te mandar um PDF depois pra vocês. Eu também quero. Pra vocês Fiquei curioso agora de saber dessa história aí, viu? E foi muito bom, assim, conseguir colocar isso pra fora. Foi uma época também que... Ano passado foi um ano muito, acho que determinante pra mim, porque foi uma época que, além de eu ter lidado com essas coisas e aprendido a lidar melhor com essas coisas, foi uma época que eu me conectei muito com a minha espiritualidade. Então, de alguma forma, eu fui entendendo algumas questões de propósito. Qual que é o meu, sabe? Independente do que o mundo espera. Qual que é o meu? Pra onde eu tô indo? Qual que é o meu objetivo?
E aí isso foi se materializando cada vez mais pra mim, e aí eu fui entendendo que uma história ruim não é a nossa história toda, é uma parte só dela, então... Aí eu fui me desapegando disso, sabe? E aí quando foi essa semana, não, tem umas 2 semanas, eu acho, aí eu fui nesse grupinho dessa galera do Instagram, e aí eu falei com eles, e comentei sobre o livro e tal. Sobre o livro novo. Não, sobre esse a livro. história do livro, que eles já conheciam, já tinham lido. E eu contei que era a minha história, e eu fui muito acolhido, fui muito bem recebido assim, pelas pessoas, foi muito legal. E aí, com esse livro e com essas escritas, eu fui convidado por uma editora, pela Editora Planeta, para poder escrever um livro para eles, que é um livro também sobre relacionamento, só que é uma forma mais ampla, a gente não vai estar colocando só o relacionamento romântico, vou estar falando de relacionamento num contexto geral, principalmente no relacionamento pessoal em geral, né? E se relacionando consigo mesmo, né? Eu acho que hoje em dia eu bato muito nessa tecla. Eu virei... Sabe vendedor de Rinodê que fica falando? Eu virei essa pessoa com autoconhecimento. Gente, se autoconheçam, é incrível. Não, é incrível, é se incrível. autoconhece, a gente... É um mar que você mergulha e infinito, né? Não, se a gente auto se conhecer, já evita muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, Porque quando você se exatamente. autoconhece, você não fica suscetível a aceitar qualquer coisa que alguém te diz. Sim. Porque você já se conhece. Você já se conhece, perfeito. Ah, eu queria ter conhecido o Matheus quando eu tinha 23 não, anos. Não, e é uma colocação Aí eu ia muito tá- boa. Eu ia estar outro Luiz Outro hoje, que eu Luiz. só vim descobrir essas coisas com 30 Mas também. faz parte, né? Faz Mas parte. melhor 30 também, do que- não descobrir, né? Do que não descobrir nunca, Beleza, é né? isso aí. E faz parte do processo, como você tá falando de autoconhecimento, porque você cria vários autos, como eu digo, né? Eu sempre falo isso. A partir do momento que eu comecei a emergir nessa parte do autoconhecimento, você cria autoconfiança, autocrítica, autoanálise, tudo que faz você criar ali, não uma capa, mas uma defesa contra algo que possa lhe fazer mal e você diz assim, não é por esse caminho que eu preciso ou que eu mereço ir. Você vai ali tangencial, vai sair por algo de um caminho que você realmente não precisa viver. E eu acho isso muito legal. E já tem nome, já tem data, já pode... O que você pode contar pra gente? Segundo, o que eu posso dizer? Segundo semestre. Do ano que segundo vem. semestre a gente tem aí um lançamento. Só não tem nome ainda, nada. Não é melhor não, né? Deixa pro segundo semestre. né? Deixa pro segundo semestre. Aí ele volta aqui e conta pra gente. Não patentei o nome ainda, imagina, vai alguém É, lá e não, coloca ai, o não, nome. melhor não. A pessoa vai lá e ela pega, gostei desse Então nome, vou deixa lá, botar. então deixa lá. Não, deixa Deixa lá. lá. Sabe um tema que eu gostaria muito que a gente falasse aqui, aproveitando todas essas coisas que a gente tá falando, a gente falou de autoconhecimento agora, eu vou puxar um gancho, que é uma palavra que as pessoas utilizam muito, mas muita gente não sabe o que é ressignificar algo ou ter resiliência. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois temas, porque é muito importante ter resiliência na vida, pra tudo, né? Eu acho que é uma palavra que cabe muito na nossa vida e ressignificar também, porque o ressignificar, ele traz ali várias coisas com os nossos sentimentos, com as relações, então fala um pouquinho desse tema, já que você já fala de relações, então comenta um pouco sobre o que é cada coisa. Eu amo ressignificar. Eu acho que ressignificar é incrível. Quando a gente ressignifica Como se fosse uma roupa que você vestisse ali e usa, né? Exatamente. Aí, então pode entrar no meio, aleluia. Brincadeira, gente. Eu acredito que quando a gente aprende o poder de ressignificar algo, é porque a gente está disposto a mudar algo na nossa história, e não só no que aconteceu lá atrás, mas na nossa história daqui pra frente. Pra gente também não ficar batendo na mesma tecla a vida inteira, né? Por exemplo, quando eu comecei a me entender enquanto artista no mundo, eu sempre fui muito didático com a forma de escrever e de falar. Era até época de Facebook. Sim. E aí eu escrevia muito no Facebook, eu tinha uma página no Facebook. E a página na época já estava crescendo muito, e era uma página só de escritos, de coisas profundas. 17, 18 anos, onde eu tinha profundidade ali. Mas todo pro que adolescente, tinha, todo adolescente tem uma certa pro que profundidade. tinha, sabe? Pra idade que tinha uma profundidade ali. E aí, eu escrevia muito, e era uma coisa que era bem aceito pelo público naquela época, pro público da época. E muitas pessoas que estavam próximas de mim eram pessoas que, às vezes, tentavam minar essas escritas, do tipo, mas você é muito prolixo. Não, mas ninguém lê isso. Não, mas não sei o quê. Nossa, mas você fala muito. Não, você não sei o que, você tem que ser mais sucinto. E aquilo foi me contaminando, assim, na época, né? E eu lembro que por um longo período, e naquela época, eu parei de escrever.
Porque aquilo não vinha de uma pessoa que odiava. Vinha de uma Vinha de pessoa pessoa- próxima. Sempre Vinha de alguém né? que eu gostava. Então, o que aquela pessoa me falava, aquilo tinha um peso pra mim. Então, eu sentia que o mesmo carinho que eu tinha por ela era o carinho que ela deveria ter por mim. Então, eu levava muito em conta e às vezes aí eu fui parando, me percebi me minando mesmo em relação a algumas coisas. Até que quando eu faço análise há 9 anos, e até que dentro do processo terapêutico, como analisado, eu fui percebendo que eu precisava ressignificar. E eu precisava ressignificar não pelo outro, eu precisava ressignificar por mim, eu precisava se ressignificar porque aquilo era uma qualidade minha, era uma característica minha, e eu não tinha que esconder algo que era bom pra mim, que era algo que não me fazia mal, não fazia mal a ninguém, somente porque incomodava uma pessoa ou outra. Então, eu comecei a entender essa questão da ressignificação desde ali. E eu fui percebendo, e eu fui ressignificando, existe essa ressignificação do que aconteceu no passado e ressignificando a forma também de lidar com o futuro. Então, eu fui ressignificando também a forma que eu tinha de dar acesso às pessoas na minha vida. Aonde cada pessoa tá, qual a prateleira cada pessoa ocupa. Busquei me conhecer cada vez mais, para que ninguém que chegasse até mim viesse me ensinar quem eu era. Então, eu comecei a falar, não, peraí. Eu sou isso aqui é a minha característica, isso aqui sou eu. E até hoje, assim, pra mim, eu ressignifiquei essa forma de ter uma relação de amizade. Eu tenho amigos de longuíssimas datas, não tenho 1 milhão de amigos, mas tenho grandes amigos, assim, que foram passando por anos, que foram entendendo que eu passei por fases diferentes, eu me tornei uma pessoa diferente ao longo do tempo. Eu entendi que aquelas pessoas também passaram por fases diferentes e foi sendo compatível. Então, eu ressignifiquei porque eu tinha muito essa ideia também de relações de amizade pra sempre. É meu amigo, tem que ser pro resto da vida. E vão ter algumas que vão ser pro resto da vida, mas tem algumas que não vão ser de fase. E às vezes encerrar os ciclos, né? e às vezes vai parar de ser compatível. Mas uma coisa que eu falo hoje, eu treino tanto a minha comunicação que eu nunca vou embora em meia hora. Eu sempre aviso que eu tô indo embora. Eu falo, olha, isso que você tá fazendo não é legal. Isso aqui tá atravessando a nossa relação. Porque eu não busco pessoas que são iguais e semelhantes a mim. Eu busco pessoas que são reais. Pessoas que não mintam, porque pra mim, se lidar com uma pessoa que mente, como é que você vai confiar no que ela tá te dizendo? Pra mim, não faz sentido. Então, assim, me mata com a sua verdade, entendeu? Mas não minta. Mas seja você, né? Mas seja você. E aí, quando eu vejo pessoas assim, aí eu quero me aproximar dessas pessoas, porque são pessoas reais. Independente de ser parecida comigo, gostar do que eu gosto, não tô nem aí. Mas assim, sendo uma pessoa real, eu acho legal. Então, assim como eu respeito essa individualidade do outro, eu também... Não é negociável pra mim que a pessoa não respeite a minha. Sim. Então, se a pessoa não respeita a minha individualidade, ela não vai estar do meu lado. Então, já aconteceu casos de pessoas de relações que eram próximas, e essas pessoas próximas saberem de histórias lá do passado, de que, tipo, alguém em algum momento tentou me descredibilizar, tentou me chamar de egoísta por eu pensar no meu futuro, por eu pensar em mim, por eu pensar... Enfim. E eu falar pra essas pessoas o quanto que isso me machucava, né? Tinha me machucado naquela época, e aí a pessoa fazer o quê? Olhar pra esse passado e falar, então agora a gente tem aqui um gatilho, a gente consegue acessar esse gatilho. E tentar acionar esse gatilho, só que eu ressignifiquei. Eu não sou mais aquela pessoa. Então hoje, quando a pessoa tenta acionar esse gatilho, eu percebo, eu falo, olha aqui. Já nem existe aquele Matheus, né? Gata, deixa eu te falar uma coisa. Você tá acionando uma coisa que não tem mais nada aí. E aí eu aviso. E aí quando eu aviso simultaneamente e não tenho resultado, aí eu tiro da minha vida. Tchau, tchau. E aí... A Maia, tchau. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante o poder de ressignificar. Seja ressignificar uma relação de amizade, romântica, familiar, uma realidade que já viveu e que hoje talvez não viva mais aquela mesma realidade, mas aquela realidade ainda é um gatilho que puxa aquela pessoa sempre para aquele lugar. E não que você não tenha que validar a sua história, mas dá pra você validar a sua história do lugar que você tá hoje. Você não precisa estar sempre voltando pra aquele lugar, né? É uma coisa que às vezes eu sempre... Até porque quem tá lá, às vezes não sabe o que tá vivendo cá já, né? O que mudou. Exatamente. E às vezes, até um questionamento que eu levo pra algumas pessoas, do tipo, mas minha infância foi assim, assim, assim. Porque meu pai não me deu carinho. Tá bom, gata, você tem 30 anos, e agora? E a partir de agora, né? De agora em diante. Você já é adulto há 12. E aí? Se você não recebeu esse amor do seu pai, quem é que tá suprindo esse amor agora? Nesse momento na sua vida? Você tá conseguindo suprir você mesmo esse amor?
Porque, tá bom, a gente teve uma história, todo mundo tem alguma parte triste na sua história. Mas é o que você fez com isso dali pra frente, né? Além dali. O que eu fiz além de ser triste? Porque, né, triste a gente passa por isso, né? Faz parte. A tristeza tá caminhando ali lado a lado com a alegria. Não, e eu achei incrível uma coisa que você falou aí, até sobre o autoconhecimento, que eu até li esses dias em algum lugar, tipo, falando... Você se relacionaria com uma pessoa igual a você? Eu acho que é um princípio massa da autoanálise, é que se você vai se relacionar com alguém que é parecido com você. Se vai, que bom. Se não vai, é a hora de começar a repensar. Né? Porque a gente tá entregando. Porque tem aquela pessoa que faz aquela listinha, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Mas e você tem o quê, né? É igual a sua entrega, qual né? é a sua entrega? Igual, por exemplo... Porque só beleza... Não. Pois não segura. Hoje eu digo que a beleza não vai nem passar da primeira página mais. Ela põe a mesa, mas não esquenta a cadeira, por exemplo. Tipo, a mesa tá bonita, mas e aí? Não dá nem pra sentar, né? Não, e até porque convenhamos que tem muita gente que é belo e acha que só a beleza sustenta até o sexo. Não. Aí a pessoa nem se esforça e fala... Não, e tem muito bom. Que isso? Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo. Acabou, Ali, isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo mesmo. Tá bom. Isso é tudo mesmo. Salário mínimo. Vamos né? Salário mínimo pras ruas já. Relação. Vamos pra rua já. Vamos pedir aumento nessa história agora, né? Vamos retirar a mesa. Vamos retirar a mesa, que a mesa tava até bonita no bom. começo, mas não esquentou nada, o chá tá frio. É como até o último vídeo que você postou, eu acho que é o último vídeo, falando sobre a questão do narcisista também, mas só que, tipo, a galera também procura sempre culpar o narcisista. Às vezes não é tudo culpa dele. A gente que é também meio maluco e acha e gosta de culpar isso. Eu acho que isso também é uma coisa muito boa de se falar aqui. É porque existe a permissividade, né? O tanto que você permite que o outro vá. E aí, por isso que a gente volta de novo para essa questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos suscetível a alguém narcisista, por exemplo, você tá. Porque se você sabe, ou você já consegue identificar algumas características específicas de uma pessoa narcisista, você já começa a olhar e falar, peraí, isso aqui eu já vivi, não preciso viver 3 vezes a mesma história, né? Torcendo pra eu ser a salvadora da pátria, que vou fazer essa pessoa mudar e se tornar um alecrim da paz. Né? É difícil uma história dessa, né? Vamos aí... Vamos tentar errar por coisa. Eu falo que o interessante é a gente fazer sempre cagadas inéditas, né? Coisas repetidas, pessoas que você já sabe que tem as mesmas questões, que já são coisas que não dá certo com você. Aí você vai continuar batendo naquela tecla. Aí é gostar, né? De sofrer também. Exato. Nossa, eu na minha questão do autoconhecimento, eu passei a observar isso. Qualquer semelhança de uma pessoa que me despertou determinado gatilho, eu pulo fora na hora. Eu acredito que assim, você falando, um né, eu tô bloqueio. prestando bastante atenção. E assim, eu tive, de fato, um único relacionamento, né, que fui casado, morei junto, 2 anos. E eu sempre fui muito solteiro. Eu acho que eu me autoconheci tanto, né? Eu fiquei tão seguro. Virou piranha. Não, tudo bem. Isso aí não tira a descredibilidade de eu... Pronto. Não, mas é sério, porque assim, você fica tão seguro de si em algumas coisas que você não permite esse acesso desse tipo de coisa chegar até você. Então, eu tô bastante atento ao que você tá falando, e isso é muito real, porque eu vou me vendo dentro do que você tá falando, e é verdade. Você vai se autoconhecendo, vai se autoblindando de algumas situações e de alguns relacionamentos que não vão fazer sentido pra sua vida. Então é melhor você ficar solteiro, ficar com você mesmo, né? Fazer um casamento com você mesmo. Se autoconhecendo. Se autoconhecer, mas do que você se permitir a fazer uma cagada dessa na sua vida, que não vai valer a pena e só vai fazer mal pra você de fato. E às vezes... Até a carência, né? Assim, a pessoa, tipo, eu vou querer uma pessoa só porque eu estou só. Porque eu tenho amigos, né? E tem pessoas que falam pra mim que dizem assim, eu tenho que namorar, eu tenho que não sei o que. Aí eu falo pra pessoa, você não tem que nada. Você tem que focar em você. O relacionamento, ele vai acontecer quando você encontrar alguém compatível. Porque às vezes a gente fica querendo alguém do nosso lado, querendo alguém o tempo inteiro ali pra suprir uma necessidade que não vai adiantar. Que você só vai suprir pelaquele momento e depois a pessoa vai estragar a sua vida, provavelmente, né? E você vê que ele vai falando, a gente vai se identificando de fato mesmo, né? É verdade. Às vezes você olha que você foi um pouquinho narcisista, daqui a pouco você olha e fala assim, não, mas a pessoa que foi... E aí, nossa, é surreal. Você vai aqui ouvindo, vai se identificando. Faz muito parte, né? A gente falou sobre ressignificação, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ter resiliência, né? Porque a resiliência, ela também é muito interessante a gente ter na nossa vida. E eu queria que você falasse momentos
momentos de resiliência que você teve aí também, ou de casos de resiliência que você acha interessante trazer aqui à mesa. Eu acredito muito na resiliência como um facilitador pra gente poder entender que a vida continua. Sabe? A vida continua. Ah, tô todo machucado. A vida continua. Ah, eu caí e quebrei um braço. A vida continua. Terminei, acabaram com o meu coração. A vida continua. Quando você entende que a resiliência ela é uma forte ferramenta para fazer com que você consiga experienciar esse renascer, né? Esse reviver na mesma vida, eu acredito que a gente consegue passar pelas situações entendendo que quase tudo é temporário. A gente é temporário. Né? Então, pensando assim numa questão de resiliência mais recente, vamos falar de 30 dias atrás? Vamos. Ah, São Paulo, né? São Paulo pra mim tá sendo uma grande resiliência, assim. Mudar pra cá, né? Tá, porque eu decidi mudar pra São Paulo depois de 10 anos no Rio. O Rio de Janeiro, pra mim, é uma cidade é uma cidade maravilhosa, assim. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. É uma cidade que me acolheu muito, é uma cidade que me fez muito bem. Só que chegou um momento da minha vida que eu não tava me sentindo mais desafiado. E eu sou ariano, né? Eu preciso do desafio. Sem o desafio, pra mim, eu me sinto peso de papel. E aí eu preciso do desafio, eu preciso de coisas que me movimentem. E eu acho que lá eu já tava vivendo uma vida que não era ruim, mas era confortável a ponto de não me desafiar. E aí eu vim aqui pra São Paulo, vim a convite do meu querido assessor. E aí eu falei assim, ele falou, vem aqui. Você já assistiu aquele filme Amizade Colorida? Sim. Você já viu aquela hora que o cara sai de Miami e vai ele vai pra Nova York e a mulher tem um dia pra convencer ele a mudar pra Nova York? Foi o Igor me convencendo a mudar pra Nova York. Era missão, Esse Igor né? danado. E aí eu falei, beleza. E aí eu vim... Você tem um dia pra me convencer. E convenceu, tá? A gente tá aqui, né? A gente tá aqui. Convenceu. E mudou, né? E mudei em menos de um mês. Então, assim, eu vim aqui, eu comecei a olhar apartamento já aqui, desde o dia que eu tava aqui, eu fiquei aqui uns 4 dias, já comecei a olhar apartamento aqui, nem cheguei a fechar esse, mas lá quando eu voltei eu já fiquei inquieto, porque eu já entendia que esse era o próximo passo. E quando eu entendo que alguma coisa é o próximo passo, eu acredito muito na minha intuição. Ai, que não dá massa. pra ir Eu contra. tenho até tatuado aqui, ó, intuição é guia, porque realmente pra mim é o meu guia, assim, toda vez que eu acreditei na minha intuição, deu bom. Toda vez que eu não acreditei, Deu ruim. deu ruim, eu Mais falei, uma identificação. tinha que ter acreditado, tinha que ter ouvido. Acredite Não era em você, loucura, né? não era loucura, tá vendo? Caramba, é. E aí, falei, é isso, eu tenho que me mudar pra São Paulo. Aí comecei a procurar apartamento. Achei um apartamento por um aplicativo. Gostei do apartamento. Falei, nossa, dá pra fazer isso, aquilo, outro, nananana. Porque eu olho pro apartamento e imagino... Tem uma veiazinha de decoração também, né? Então eu fico aquela coisa... Já vou imaginando pronto, assim. Tem que procurar um que cabe os cachorros. Porque são 3, né? Dogs, como são o nome deles? Frederico Luiz. Ah, e é meu xará. Olha, não, você é a cachorra mesmo. Quem não chora não mama. Frederico Luiz, vamos... Maia Regina. Maia Regina. Maia Regina, olha. Olha, só o nome de popstar, né? Só o nome de pai, né? E Berenice. Berenice não é composto. Mas o nome de popstar também. E a Berenice, por exemplo, a Berenice tem 6 meses. Vai fazer 6 meses agora, dia 20. Terrível. Parece 5. Parece 5. Mas enfim, então eu procurei... Eu tinha que procurar um apartamento que tivesse um espaço suficiente pra mim e pra eles. Já fui imaginando várias coisas. E coisas, assim, bem... que na minha cabeça fazia sentido. E quando eu falava pras pessoas, as pessoas ficavam assim... Tipo, eu falei, vou fazer uma parede na minha sala, uma parede de lambes, e vou colocar uma jabuticabeira. Aí todo mundo, o quê? Como assim? Tá lá. Aí né? Colocou a jabuticabeira, né? Aí há um mês atrás você decidiu isso e teve essa decisão de mudar. E aí achei um apartamento, falei, vou me mudar. Arrumei as malas, parti, falei, fui. Pegou os panos e veio. Quando eu cheguei aqui, começou um desafio. Porque o apartamento estava inteiramente destruído. E eu não tinha ido ver o apartamento. E eu tenho uma questão, voltando para quem estava falando conhecer as nossas sombras e conhecer nossos desafios, eu tenho uma questão que é uma questão que para mim é muito complexa, que eu tô aprendendo a lidar, que é pedir ajuda. Eu não peço ajuda. Eu tô morrendo ali, eu não peço ajuda. Então, por exemplo, eu poderia ter pedido pra alguém olhar minimamente o apartamento pra mim, mas aí que eu falei, jamais vou incomodar alguém dessa forma. A pessoa ir lá olhar um apartamento pra mim, não. E se eu não gostar, a pessoa vai ter ido lá à toa? Não. Então, eu confiei totalmente no site, pelas fotos e vídeos que tinham lá.
Quando eu cheguei aqui, Ô, meu gente... querido. Meu Deus do céu. Socorro Deus. Nossa, Socorro, tem coisa pra Deus. fazer até hoje no apartamento, É. assim. Agora o apartamento já tá habitável e tal, mas foram, assim, 2 semanas insanas, assim, insanas, de obra até no piso, pra você ter noção, assim. Do povo colando janela pra poder... E tinha muita coisa, assim, que o povo falava, só pode fazer daqui 1 semana, 2 semanas. Eu falei, não, jamais vou esperar 2 Resiliência semanas. por cima de resiliência, Então eu né? vou fazendo. E foi terapêutico pra mim. Eu fui fazendo, eu fui pintando, eu fui fazendo não sei o quê. E as coisas foram acontecendo, eu fui vendo as coisas tomando forma. Construindo o seu espaço, né? E curiosamente, eu recebia muita mensagem de algumas pessoas falando assim: nossa, isso é um sinal, volta pro Rio. Não, isso é um sinal. Não, isso aí, não, sai desse apartamento, não sei o quê. E eu comecei a perceber como que às vezes as pessoas desistem no primeiro obstáculo das coisas. Como se a vida fosse fácil, né? Ou seja, tudo tem que ser muito fácil. Eu visitei um lugar e aquilo ali não foi bom, pronto, nunca mais tem que voltar naquele lugar. Aquela experiência foi única, que é o que as pessoas fazem, né? Tipo, sei lá, fui pra Salvador. Não conheço Salvador, inclusive, quero conhecer, tá? Bora carnaval, hein? E Fortal Por favor. também, hein? Carnaval Por vai todo favor. mundo, vai meu Vamos bonde super. todo. Vamos fazer uma casa Então, de assim, influenciador. a pessoa, sei lá, vai em Salvador, aí tem uma experiência ruim. Aí alguém chega e fala assim, tô querendo ir em Salvador. Aí a pessoa, nossa, péssimo. Horrível. Fui lá uma vez, foi terrível. Horrível. Lá as pessoas... Entendeu? bom ter muito A pessoa disso. pega a própria experiência e às vezes quer minar as coisas do outro. Então, também é um cuidado que eu também tenho que ter. Sim. Do tipo, e que eu falo que as pessoas também interessante que tenham. Do tipo, gente, cuidado para que a experiência do outro não seja o seu limite, o seu parâmetro de limite. Porque às vezes o outro vai usar o limite dele. Você quer ver, você vai falar, por exemplo, de casamento. Eu quero me casar. Eu sou uma pessoa que eu sou... Você assistiu Sex and the City? Alguns episódios, não todos. Tem uma menina lá que ela é meio sonhadora, ela acredita que ela vai casar e ter filhos. Eu sou essa menina sonhadora que eu acho que eu vou casar e ter filhos. Só que tem muita gente que às vezes, sei lá, é casada e quando fala perto de uma pessoa, vai casar. Nossa, horrível. Deus Casa me não. defenda. Péssimo, né? Péssimo. Nossa, casa não. Você não vai transar, você vai ser isso. Nada. Eu falo, gente, mas você tá me contando a sua experiência, meu amor. É. Você não tem. Tira pra lá essa urucubaca sua. vem não. Não é porque pra você foi Sai horrível, pra daqui. você é péssimo, que pra mim vai ser. Vai ser, pois E é. se for também, a gente separa e tá tudo bem, a vida é E sobre vida que ciclos, segue, né? né? Vamos ressignificar Vamos isso aí. ressignificar. E eu acho que ninguém tem que estar preso dentro de por exemplo, Sim, de um é casamento verdade. que não tá bem. Não tá bem, não tá feliz. A gente não vive mais naquela época antiga em que o casamento tinha que ser até o final da vida, né? Porque antigamente, sim, a gente comemorava muito mais bodas de ouro. Mas assim, a que custo? A que preço? Porque as histórias, até dos meus avós que ficaram 50 anos casados, são histórias terríveis que eu jamais aceitaria no relacionamento. Uma vida presa, né? Então, ali. assim, tem coisas É que... que aquele velho amor supera tudo, né? Que não é exatamente, verdade. eu falo exatamente. Mentiram pra gente a vida inteira. O amor não suporta não, tudo. Não supera e nem suporta. Não, que isso. Só o amor próprio que suporta, né? Se já o amor próprio. E olha lá, às vezes nem eu me Esse tem que- aguento. Deve tirar férias, né, de vez em quando da gente. Às vezes eu olho pra mim, às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes eu tô apresentando o canal, tô falando alguma coisa, a pessoa tá vendo ali, aí eu digo assim, tira que eu não tô aguentando nem minha voz mais, então, às vezes nem a gente se aguenta mesmo, né? E faz muito parte. Aproveitando já, você já finalizou essa parte? E aí foi isso, assim, da mudança foi essa coisa. Então, assim, eu fiquei 1 semana fazendo a coisa acontecer e o povo falando, nossa, mas esse apartamento não vai ter jeito, esse apartamento não sei o quê. E aí hoje, quando eu posto alguma coisa que aparece o apartamento, ou posto alguma coisa do apartamento, o povo fala, nossa, Que que lindo. legal, nossa, você fez mágica, não sei o quê. Eu falo, gente, não, isso não é mágica, não. É só você ter resiliência. É só ser Ter persistente, resiliência aí. Ter a E resiliência. ter paciência também Exatamente. junto, né? Porque faz parte. Bom, aproveitando que a gente tá aqui, né, pra você já tá falando aí de relacionamentos, a gente já falou de vários temas legais. Bora pra Eu achei muito polêmica. legal que a gente trouxe vários temas realmente que tem que ser abordados, né, e que as pessoas não têm nenhum acesso. E agora? Polêmica, Quem segurou? Quem Gente! ficou até agora? Quem ficou até agora? Ai, agora a tatuagem Não era- veio, não era- não era- músculos, vamos contar. braços. Gente, Brincadeira. agora vamos contar a tatuagem. Bota a link aí, Não, mas eu não tô produção, vendo cadê? ainda essa tatuagem. Você já Pera aí. decorou. Deixa eu ver melhor, chega mais aqui. Explica nosso quadro agora Olha, pra ele. o pé até encontrar um caminho, a pé até encontrar o caminho, o lugar Porque que eu sou. Essa é uma música do Nando Reis, chamada Cegos do Castelo. E eu acho que faz muito sentido com o Já estilo comecei de a vida que eu contar a tenho. tatuagem. Nossa, a pessoa se perde. Você não tem noção Nossa, mesmo se de quanto- perde. Perde em vários lugares. Ê!
Produção, vamos pro quadro. A gente vai ter um quadro agora, depois desse negócio que eu comecei. Para, viu, Matheus? Eu vou a pé até encontrar o caminho. Para que tá Eu vou fazendo a pé. frio em São Eu vou a Paulo pé. hoje. Para que tá fazendo frio em São Tá Paulo. fazendo frio, mas dá pra esquentar, né, meu filho? Bora brincar de contar tatuagem. Ai, olha, a gente vai ter um quadro agora que a gente vai colocar você dentro desse quadro. Você vai dizer se você atende ou não atende. Vamos lá. Se atende ou recusa. Se você atende ou não atende, por quê? Tá? Você vai explicar a cada um. Tá. Se atende porque Solta o sim, primeiro, produção. Se recusar porque sim também. Vamos porque, lá. Porque não recusa. Ó, São Paulo. São Paulo. Um mês em São Paulo, vivendo um mês, 7 Não dias em um somente mês. desse mês, você já conhecia de antes. Você atende São Paulo ou recusa? Atendo. Porque tem muita gente que recusa São Paulo, tá? Ah, eu atendo muito. São Paulo é uma cidade que... Tô vivendo, teoricamente, há 2 semanas. Foram 2 semanas, né, na obra. E agora são 2 semanas Sim. vivendo São Paulo. E eu acho que é bem o que eu esperava, assim, no sentido de movimento. É um lugar que me movimenta. É um lugar que é um dia inteiro que parece que foram 4, que parece que foram 10. E às vezes na mesma noite você... É. Essa semana eu voltei pra casa 7 horas da manhã de um evento e eu me senti ótimo. Acho que se fosse há um tempo atrás eu ia Inteiro, né? Assim, tipo... nossa, olhando pro céu e falando, caraca, que legal. 7 horas da manhã. Não. 7 horas da manhã e Nossa. fiz um monte de coisa, Fiz né? um monte de coisa, conversei com um monte de gente no fumódromo. Várias conexões. Bora pra Bela Paulista tomar café. Ai, Ainda é. tem isso, o pós. Próxima ligação. Próxima. Jojo Todinho. Atende ou recusa? Tem que ser sincero e tem que botar O assessor olha pra baixo no o olho. negócio na mesa. Vamos lá. Continue. Atendo. Pra dizer o quê? Pra conversar e bater um papo sobre como que às vezes a gente, por ter sido excludente, às vezes a gente se torna uma versão que exclui. É aquela máxima do oprimido que às vezes vira um opressor sem entender que virou um opressor. E às vezes uma pessoa magoada, ela por vezes ela machuca as outras pessoas. Eu não conheço a Jojo, mas eu já acompanhei muito da Jojo em alguns outros momentos. E pensando de uma forma quase que analítica mesmo, dentro do que eu acompanhei, eu vi ela lidar muito com uma quebra de expectativa em relação talvez a um... Pode ser que eu esteja falando a maior abobrinha aqui do mundo, é só uma visão minha, Não, mas assim. fique livre. Mas eu vi ela, em algum momento, ela quebrando uma expectativa em relação ao casamento que ela tinha. Porque foi um momento que eu vi ela mais falando sobre eu quero casar, eu quero ter filho, ela estava tentando ter filho, ela estava tentando isso, tentando aquilo. E quando terminou essa relação, eu percebi uma mudança muito grande de comportamento, assim. Para quem estava ligado no comportamento dela, viu que o comportamento dela começou a mudar ali. Não que ela fez essa mudança no corpo por conta disso, mas foi a partir dali. Sim. Foi logo quando ela começou a ter alguns posicionamentos um pouco mais agressivos mesmo. Então, talvez por essa quebra, por ter sido... Não sei se ela realmente foi traída, porque o que saiu, né? Mas assim, por ela ter dito que foi traída, por ter pego conversas, e dele com outras pessoas, com outros homens. E aí, eu acho que às vezes o nosso meio LGBT tem um probleminha que me incomoda, que é, às vezes, passar um pano pro cara só porque o cara tá no vale. Ah, foda-se, é bonito, tá no vale, então pode fazer tudo. E a gente tá falando sobre um casamento que houve uma traição, né? Houve uma Então, traição, independente... Independente se foi com um homem, com uma mulher, com um papagaio e periquito. Papagaio e periquito é bom evitar, né? Porque Pelo vai ser amor de preso. Deus. Mas você acha que ela pegou ranço do Vale por conta disso? Não tenho certeza, mas eu acho que a partir... É porque, igual eu tô te falando, acho que foi uma junção de coisas. Sim. E eu acho que talvez a partir dali ela começou a olhar isso de uma forma... Excludente. Excludente. E aí, como eu disse, eu acho que uma pessoa machucada, ela começa a querer machucar também. E talvez a partir daí ela começou a ter esse posicionamento. E talvez, que aí é uma incógnita que só ela vai poder dizer, Claro. mas talvez ela já tinha esse pensamento desde antes e agora ela só se sentiu mais confortável pra colocar pra fora, porque agora, teoricamente, ela teria uma justificativa pra poder ir atrás disso. Só que é isso, eu acho que às vezes o ódio também alimenta. E isso é perigoso. Porque eu vi, por exemplo, ela falando com pessoas que nem sei se eram gays ou não, mas eu vi coisas dela saindo, tipo, de fãs dela falando, putz, você me decepcionou, eu te amava. E aí a resposta era uma coisa muito ríspida, do tipo, você não tem que me amar, você
tem que amar seu pai e sua mãe. É. Sabe? Tipo assim, sendo que hoje ela só tá falando isso, você não tem que me amar, porque tem pessoas que amam ela. Porque senão ela não estaria ali. Porque ela Se está fosse nessa só... posição de Jojo Exatamente. Todinho, né? Se fosse só o pai e a mãe dela, ela não estaria ali. Ali fazendo um Sim. vídeo falando isso. 20 milhões Então, de pessoas acompanhando. é isso que eu acho, assim. Eu acredito que, às vezes, o ódio, ele alimenta. E, às vezes, a gente pensa que qualquer alimento é bom. Mas se você comer salgadinho todo dia, na hora do almoço, vai chegar um momento que vai te fazer mal. Então, e não quer dizer que não vai te alimentar. Mas vai te fazer mal. Então, eu acho que, talvez, em algum momento, ela perceba que esse ódio Sim. não é só ruim pro externo e é excludente como ela tá fazendo em relação a algumas coisas, mas é ruim pra ela também, Sim. porque acaba fazendo com que ela tenha que depois correr atrás de resolver isso, porque a vida ela é muito complexa. Complexa. E ela cobra. tem, eu acho que, sei lá, 27 anos ainda. Então, 27, 28, é por aí. Então, assim, E a vida também tem ciclos Eu acho aí que a gente de pode- coisas. Um dia É. você tá aqui, outro dia você tá ali, e eu né? acho que a gente pode ser sábio sem achar que sabe tudo. Porque a gente isso. sempre tem alguma coisa a aprender. É, Jojo, Perfeito. essa ligação foi demorada, viu, Jojo? É, mas precisava ser, porque Você traz puxou uma de orelha, visão... viu, Jojo? Traz uma visão aí É, muito claro. interessante do que ela pode ressignificar, inclusive, Do que ela sobre pode o que ressignificar. ela já fez, já falou, porque ela saiu de um posicionamento para outro posicionamento totalmente ao contrário. E eu acho que foi agressivo a forma que ela falou. Ela podia ter se posicionado de uma forma mais Total. amena. Total. Eu acho que é como você fala que você dita a regra do jogo. E eu- Não o que você fala, tá? Exatamente. E eu acho muito importante frisar que eu não acho que é justificável, Sim. por ela ter passado por isso, ter essa forma de atuar com as pessoas que Exatamente. abraçaram ela em algum momento. Exatamente. Mas eu acho que tem um porquê, não que esse porquê tenha que... As pessoas têm que falar, então tá, só porque tem um porquê, então tem que aceitar ela fazer isso. Não, de forma alguma. Mas eu acho que tem um porquê. E ela seria uma pessoa que eu sentaria e falaria, vamos bater um papo? Vamos conversar aqui um pouquinho? Vamos conversar, garota. Vem cá, já que você botou o pau pra torar, agora vamos conversar, um né? Ei, Mona, Vi ela vamos falando, por conversar. exemplo, coisas sobre o Bolsa Família. Umas coisas nada a ver. É uma coisa que até aquela abençoada da mulher, ex-mulher do Marcos Paulo, Sim. ela falou assim, essa? gata, você tá sendo Fontenelle. você tá sendo usada. Sim. Que E você é verdade. É isso, E é você tá isso. sendo usada. Porque ela tem uma certa quantidade de seguidores. então ela lá na vida não vai perceber. você tá- isso. É, ela vai, a usado. gente vai, mas a gente, eu acho que a Mas gente, é isso. logo um pouco mais na frente a gente vai ouvir Mas é um isso, pouco assim, mais tem sobre essa história. uma, Pata na Juju. como ela diz, não tem que amar, né? Mas assim, tem uma simpatia pelo que eu já vi. Eu acho que essa simpatia que eu tenho pelo que já vi faz com que eu entenda que tá bom, ela tá passando por esse momento aí. É uma fase. Viva isso aí, cara. Viva isso aí. Você vai colher consequências? É, vai. vai. Mas Vamos. assim, tá bom. Vamos. Próxima ligação, Vamos para produção. a próxima ligação. Vamos Joga que pra vamos. gente. Eita. Bolsonaro! Nossa, Atende. essa até eu fiquei eu vou botar até a mão na boca aqui, porque, E aí, olha... você atendeu ou recusa o Eu Bolsonaro? Recuso. Recusa. Antes de você falar por quê, eu tive uma experiência com o Bolsonaro, pra quem não sabe. Eu peguei o mesmo voo, tava indo pra Brasília, eu peguei o mesmo voo que o Bolsonaro, indo pra Brasília há uns meses aí atrás. E assim, gente, é surreal o tanto de ódio que esse homem tem, obviamente, a gente sabe por quê. Mas eu nunca pensei que eu fosse ser incluído na morte dele junto, a minha morte junto com a dele. O povo cai em As avião. pessoas- Caiu o avião. Porque eu tava gravando e ele tava lá. As pessoas estavam falando, aí eu digo assim, gente, mas eu tô no avião. E Pelo amor de aí? Deus. Se puder esperar eu desembarcar. Se puder esperar, tipo... E depois ele A conexão, explodir. espera a conexão. Espera eu ir Depois pra da outro conexão. lugar. E eu disse assim, gente... Mas assim, eu também recusaria, eu já vou falar logo junto com você que eu recusaria, porque depois do desejo da minha morte junto com eu não quis muito essa relação, até porque a gente sabe Tem que... um porquê você recusaria? Tem vários, né? Tem vários, Difícil é vai. não ter- Fala pra nós. Difícil é ter um pra atender, pra poder atender. Exato. Eu recusaria porque... eu acho que o Bolsonaro, por si só, ele já é uma pessoa recusável dentro de qualquer pessoa que tá com as suas faculdades mentais aí no lugar. Porque ele é uma pessoa que ele destila o ódio pelo ódio, é uma pessoa que exclui pessoas, exclui minorias de uma forma muito severa, num cargo muito importante que ele ocupou. A forma como ele se posiciona de uma maneira irresponsável, eu acho que é uma pessoa que eu não gostaria de ter nem na minha beira, assim, Até sabe? ojeriza, né? Só de... Não.
E aí, voltando pro assunto de se conhecer, eu acho que eu escolho muito bem as minhas batalhas. E é uma pessoa que, assim, se me mandasse um WhatsApp... Não tem fit nenhum, né? Eu bloqueava, assim. Não é uma pessoa que eu quero ter nenhum tipo de proximidade. É que vai de contra tudo que a Jamais. gente pensa, né? E acredita. É. Tudo E que eu sou, O que a verdade. gente quer construir pra que a nossa gente quer vida construir, também, né? e é justamente por eu saber o que que não dá certo pra mim, o que que eu não quero perto de mim, que eu nem seria questionável isso. Então, tchau, Bozo. Vai pra vala. Próxima ligação. Próxima ligação. Tchau, querido. Ele já botou uma imagem bem ruim. Relacionamentos tóxicos. Não atendo. Não, jamais, Deus me livre. Se al- Já passou por um, inclusive, que você É. contou, né? É. Não que eu não esteja suscetível, talvez em algum momento, encontrar outro tipo de toxicidade ali na frente, né? Mas... Não faz questão de atender isso, né? Mas eu não negocio a minha companhia só pra ter alguém. De forma alguma. Tem gente que às vezes pensa, mas você nunca vai achar alguém perfeito. Eu não quero alguém perfeito, eu não tô procurando isso. Tô procurando alguém que seja compatível comigo. Ponto. Bom, Então, assim, às vezes o que é inegociável pra mim, ou sei lá, o que me incomoda no nível 10, pra você vai incomodar no nível 2, pra você vai incomodar no nível 3. E tá tudo bem, então você se relaciona com aquela pessoa. Eu, quando eu noto coisas que, por exemplo, eu odeio gritaria. Odeio essa coisa de pessoa que fala gritando. Por quê? Porque eu sou uma pessoa já fui uma pessoa muito mais reativa. Hoje em dia eu me considero muito menos reativo e hoje em dia eu consigo me controlar muito mais. Então, eu já percebi que tem pessoas que às vezes, por você mudar algum aspecto seu, querem te desafiar nesse aspecto. Então, assim, vou fazer essa pessoa perder a razão, vou fazer essa pessoa se irritar, gritar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, hoje em dia, pra mim é inegociável, por exemplo, estar com uma pessoa que quando a gente tiver alguma questão a resolver, ela vai vir gritar comigo. Se ela vai vir gritar comigo, querido, um beijo, até a próxima. Porque, mas aí sua régua é alta demais. É isso. E é isso, porque eu sei que eu ofereço muito no relacionamento. Claro. Então, se a pessoa sabe, se eu sei o que eu ofereço no relacionamento e a pessoa tem essa característica de viver gritando, viver berrando, viver discutindo esse tipo de coisa, e ela tá vendo o que eu tenho pra dar e vê que ela tem isso de comportamento e ela acha que esse comportamento não pode ser ajustado, então, tá. Se ela acha que eu não valho ela parar de gritar comigo, tá bom. A gente não precisa conviver. Ela pode se relacionar com a pessoa que vai conseguir gritar com ela. Eles vão ficar ali medindo quem grita mais alto. Eu sei gritar muito alto, mas eu não acho interessante. Eu acho que eu quero Não vale gritar... a pena pra você, né? eu quero gritar quando eu ver a Shakira, sabe? Não quero estar gritando com outra pessoa, né? Não atende. Próxima ligação. Próxima ligação. Tantararã. A psicologia. Psicologia. Atendo, com certeza. A psicologia mudou minha vida. É impossível não atender a psicologia. Eu acho que com o passar do tempo, eu tô diminuindo os meus dias de atendimento. Com o passar do tempo, eu tô me dedicando ainda mais à criação de conteúdo, tô ficando mais ali. Então, tô cada vez diminuindo mais os dias de atendimento. Mas a psicologia como psicólogo atendendo é algo que eu não quero parar. Mesmo que em algum momento a internet me demande quase que, 90% do meu tempo, eu quero ter pelo menos um dia de atendimento, porque é um laboratório pra mim, é algo que vai me reciclando e eu gosto muito desse acesso às pessoas. Sim. Minha paciente mais nova tem 17 anos. Meu paciente mais velho é um homem e ele tem 75. Então, assim... Nossa, que incrível. Eu acho um privilégio eu ter acesso ao mundo de pessoas de gerações tão distantes, assim. Com questões distintas, Com questões né? distantes, de lugares diferentes. Eu atendo pessoas de outros lugares do mundo. Então, assim, pessoas que me trazem questões de outros lugares do mundo. E isso vai me adquirindo também. São outras vivências, outras né? vivências. Eu vou aprendendo também muito com os meus pacientes. Então, psicologia, com certeza. Sempre. Atendido. Agora a última ligação. Última ligação. Tarará. Trim. Não é a última ligação, não. Tem mais uma depois dessa, tá? Tem mais outra? A Então, última é surpresa. fim da escala 6 por 1. A última ligação é o Luiz. Aí ele... É um tema extremamente atual, né? A gente tá passando por isso. Eu cheguei até a comentar também. Coloquei uma foto minha com a Erika Hilton e falei sobre, né? Ela tá sendo a relatora dessa PEC, etc. O que você acha? Você atende? O que é que você Se é a acha favor sobre? ou contra, no caso aí, na verdade, né? Eu atendo. Eu atendo, com certeza. Eu tive minha mãe... Eu tive não, né? Eu tenho. Porque na época ela era diarista. Minha mãe foi diarista por muitos anos da vida dela. E ela tinha escala 6 por 1. E eu sei o quanto que fez falta.
É doloroso, né? Por exemplo, meu pai saiu de casa, eu era muito novo, então minha mãe, ela criava os filhos. E por muito tempo, os filhos tiveram que se desenvolver mais rápido, porque não tinha alguém ali para poder dar esse suporte que pudesse fazer com que os filhos acompanhassem a idade que tinham. Então tinha sempre que estar vivendo uma vida além. Eu tinha 5 anos, eu tinha que estar tendo uma mentalidade de 10. Eu tinha 10, eu tinha que estar tendo uma mentalidade de 15. Então, tive que começar a trabalhar muito cedo, tudo isso. E eu acho que uma das coisas que fizeram com que isso acontecesse foi essas escalas, essas coisas de... Porque... Essa falta da presença em casa. Essa falta da presença mesmo. Às vezes, sei lá, um evento, uma festa, não sei o quê. Eu já trabalhei em escala 6x1, já trabalhei em shopping. Então, assim... Eu trabalhei minha vida inteira em shopping. Nossa, Só Deus sabe o que é que trabalhei eu passava. em shopping, é isso. Então, assim, eu acho, de verdade, assim, que eu acho triste, em 2024, ter pessoas que é contra você... Não, contra que é contra acabar. o fim. O fim. Que é contra o fim dessa escala. Dá pra melhorar, né? Dá pra organizar Gente, isso. não tem e coisa melhorar. pior do mundo, tipo, dar todo mundo reunido num domingo do Dia das Mães, você ter que levantar da mesa e trabalhar e ir pro... saber que você só tem aqui... Não é o domingo que você tem do mês, é a coisa mais triste do mundo. Sim. Eu até vi um vídeo Pra ganhar um uma pouco antes mixaria, de né, vir pra pra você cá, entender. de uma querida falando... Ah, não, mas aí... A pessoa não quer trabalhar, que não sei o quê. Aí você vê qual que é a função da pessoa, né? Esposa de alguém. Aí adianta o quê, né, gata? Vamos... Sim, a esposa do jogador, eu ouvi também ela falando. Isso aqui, Próxima ligação. Ah, e não deixou de ser... Pode passar a última ligação que ele vai ver. Vai. Tatarã. Não deixou de ser Luiz. Ai, com certeza! É Luiz mesmo? O aniversário Frederico Luiz. É aquele maluco não deixou de ser Luiz no final. Claro que eu atendo. O Frederico. aniversariante coisa do dia. fofa. Claro que eu O aniversariante atendo. do dia, inclusive. É aniversário antes do dia, ele tá fazendo 8 Ah, anos é? hoje. Ah. Frederico... Ai, gente, eu sou muito fofinho, tá vendo? Frederico, eu acho que foi... Frederico me salvou. Frederico chegou pra mim, eu achando que eu tava salvando ele. E Ele me que salvou, né? Literalmente, assim. É uma foi- conexão surreal que cria-se, Foi. né? Com, Eu fiquei com o Frederico o animal. sozinho, só eu e ele, quase 5 anos. Depois que veio a Maia, que agora tem 4, e a Berenice agora de 6 meses. Mas o Frederico, ele me salvou, assim, literalmente. O Frederico tem uma coisa muito peculiar. Das características de cachorro, o Frederico é aquele cachorro que não gosta de ficar muito grudado, né? Tipo, quando você fica pegando ele no colo, ele já fica, tipo, todo pra sair. Então ele nunca gostou muito. Acho que é por conta do pelo, talvez isso incomode ele. Só que sempre que eu chegava em casa... E eu sempre fui Felícia, né? Ficava apertando. Então, sempre que eu chegava em casa, que eu sentava no chão aqui desse sofá, e aí eu encostava, assim, no sofá pra descansar depois de chegar. Ele sempre era, assim, fiel. Todos os dias. Ele vinha, subia no meu colo, deitava no meu ombro. Ficava, assim, Oh, 3 meu segundos Deus. E tchau. e tchau. Era como quem falava... tipo, Jura? era como quem falava assim, olha... Nossa, a gente tem muito carro. Olha aqui, querida. Era tipo assim, olha aqui, querido, eu não gosto muito dessa coisa aqui. Mas já que você gosta, eu vou fazer esse sacrifício aqui por você, um pouquinho. Te dar um pouquinho de carinho aqui. E eu acho que esse é o rolê de amar. É quando você entende que às vezes, claro, dentro do que é negociável pra você, mas você entende que às vezes você vai ceder um pouquinho ali pelo outro, vai fazer uma O que coisa. você vai doar O ali que você pro vai doar outro, ali? né? Porque às vezes, sei lá, tem gente que às vezes acha que tudo é incompatibilidade, mas às vezes nem tudo. Por exemplo, se a sua forma de amar é com palavras de afirmação e a minha é com toque físico, e eu sei que pra mim não é importante você falar que me ama, mas aí eu sei que pra você é importante ouvir, e eu amo, por que não falar? Por que não usar isso com você? Porque eu sei que vai te fazer Também feliz. é cabível agradar o outro, Exato. fazer o outro feliz, né? Exato. Então, assim, eu acho que o Frederico me ensinou muito disso, assim, de tipo, eu respeito meu limite, eu não vou ficar aqui da noite toda abraçado com você, mas eu vou vir aqui, vou te dar um cheirinho e vou sair. E tchau, né? Ah, que lindo. Acabou as Terminamos as nossas ligações. De uma Volta maneira bem viral. fofa. De uma maneira bem Não, bem fofinha. fofo. Eu achei lindo, lindo. Eu tenho uma lindo, personalidade dá vontade de apertar de mesmo. Frederico. Dá vontade de apertar, dá vontade de Faço carinho apertar. e tchau. Olha, estamos chegando ao fim do programa. Passou tão rápido, Foi né? muito gostoso. Mais de uma Mais de hora, uma hora inclusive. Olha aqui, aí. conversando sobre vários assuntos interessantes. Foi bom pra você, Matheus? Foi ótimo. Ai, que delícia! Pra finalizar esse programa, eu queria que você deixasse lá na sua câmera ali Suas uma frase, redes. suas redes sociais, algo que você quer falar pro público. Manda um beijo pro nosso público. Fala você aí o que você quiser e deixe suas redes sociais. Se conheçam,
se respeitem, entendam o limite de vocês. Não é porque uma relação não deu certo que todas as outras vão seguir o mesmo caminho, mas é importante que você esteja atento para não repetir os mesmos padrões. Acredite na parte mais desinibida de vocês, aquela parte que às vezes as pessoas tentam camuflar e falar que aquilo não deveria existir. Se para você faz sentido, se para você faz sentido, deixe vir. Então, me siga, @MatheusVazef. E é isso. Arrasou. Olha, ele usou um negócio que eu gosto muito, que eu uso bastante. Se pra você faz sentido, utilize, vá em frente. Só E você, se pra você faz sentido, esteja aqui com a gente, Segue a esteja gente com o nas Matheus, redes. segue a gente nas redes sociais, Assina o canal, se inscreve no @Elidantas, canal. com 2 T's, assim como Anitta e Juliette. E pra aproveitar, tá? Temos Luiz também, Luiz Com 2 Matos, T's né? também. Com 2 T's também, né? A numerologia tá aí pra Babado, isso, pra gente fazer. Siga o canal, compartilhe, não deixe de ativar o sininho aí, Não, você, por né? favor. Não o sininho da vaca lá do negócio que fica tocando, o sininho aqui do canal, tá? Então, pra essa câmera aqui Gira pra agora, cá. gente, um beijo, tchau e até a Tchau, próxima! tchau. Uh!